Olá, pessoas incríveis! Estamos aqui mais um dia, mais um vídeo do canal Engenharia Legal e o tema de hoje é como se preparar para ser perito. Vocês são pessoas incríveis, mas sabe o que seria mais incrível ainda? Se você se inscrevesse e deixasse o like. Vem comigo! Bem, esse vídeo aqui eu vou contar um pouco do que é necessário para você se tornar perito, né? Não tanto no enfoque na questão de conhecimento, né? Mas a preparação física, mental e até aquela questão, a briga, aquele embate consigo mesmo, né? De quando a gente pensa, será que eu sou capaz de fazer isso? Bem, eu comecei no ramo da perícia, né? No começo da pandemia. Que a princípio eu queria trabalhar na engenharia na área de estruturas, mas como eu sou da cidade do interior e tal, aí eu não consegui desenvolver nessa área que eu tanto gostava. Mas à medida que eu fui vendo outras alternativas, eu vi essa oportunidade de trabalhar com engenharia diagnóstica. E até hoje eu entendo que sempre vai ser para mim é até óbvio que esse trabalho sempre vai ser necessário. Novos prédios estão sendo construídos, novos prédios estão ficando velhos e os velhos prédios estão ficando mais velhos ainda. Então, fui observando que era necessário um profissional. Tem outros na região, mas eu queria fazer eu mesmo esse trabalho, né? Aí, a princípio, eu tive a ideia de entrar na perícia. Então, conforme o tempo foi passando, eu fui gostando também de fazer essa questão de reforma, manutenção, laudos extrajudiciais, e aí eu me engajei. Pois bem, a partir do momento que eu me vi nessa área, eu tive que desenvolver alguns aspectos, né, que eram necessários. E como eu parti dessa ideia de fazer isso sozinho e sozinho me virei, então eu tô querendo dar uma ajuda para você que está querendo fazer e não tem um conselho de uma pessoa próxima e quer entrar nesse mundo da engenharia. O primeiro tópico que eu vou fazer para você focar é na questão de conhecimento técnico e especialização. Por que eu digo isso? Porque geralmente as universidades não focam muito nessa questão de achar o problema, né? Eles te mostram o problema. Só que quando a gente está nessa área de perícia técnica, a gente tem que ter o prognóstico para dar o diagnóstico, né? Então é interessante que você tenha sempre muito conhecimento técnico e sempre se mantenha também atualizado. É interessante que você sempre esteja acompanhando livros, normas, faça leituras. Até eu costumo também ver outros canais de YouTube, que sempre tem coisas legais. E com esse seu conhecimento novo que você está adquirindo, né, você vai também adquirir novas características, novas habilidades. Eu costumo dizer que para você iniciar a área de perícias é muito interessante, até porque você não vai precisar desse conhecimento prévio, entendeu? Porque você vai fazer sua perícia, você meio que não sabe muito bem o que está acontecendo ali porque você não tem a experiência, né? Conforme o tempo vai passando, você já sabe onde você tem que ir na casa, quais são os problemas, a causa do problema, mas para a primeira vez não se preocupe com questão de saber tudo. Aí é uma coisa que você só vai desenvolver com o tempo. Outra coisa muito importante que eu costumo dizer é que é muito importante você realizar cursos e também adquirir as certificações. Se você estiver na faculdade, você pode conseguir cursos acadêmicos, também cursos de pequena duração, workshops e também alguns tipos de treinamento que são oferecidos, né, por aí, no mundo afora. A principal intuito de você ter esses cursos é você pegar o insights, né, os key know-how, como podemos dizer. Porque se você tiver o curso, isso também não vai
em termos de conhecimento, né? Não vai te agregar muito não, mas você vai ter algumas dicas ali que vão te ajudar demais. Eu digo isso porque o conhecimento, quando não está aliado à prática, pelo menos nessa questão de perícias, ele não é muito útil não. Então sempre tenha em mente que conforme você pratica, conforme você faz suas perícias, você vai ficando melhor naquele que tu faz. E até por isso que a gente, quando está já com uma certa quantidade de anos trabalhando na perícia, a gente vai sendo mais gratificado, né? Porque você tem um renome já tem um prestígio para você. Então, conquiste o prestígio e zelem por ele. Uma outra dica que eu dou é você sempre buscar mentorias ou experiência prática. Eu dou essa dica porque eu não fiz nenhum dos dois. Então, eu fiquei meio assim no começo, né? Porque eu tava zero práticas e tive um mundo novo que eu não conhecia para descobrir. Mas, fruto de muito esforço, muita dedicação, eu consegui ir fazendo as coisas devagarzinho e fui me identificando. E eu também tive um pouco de sorte, né? Porque eu não peguei, minhas primeiras experiências não foram difíceis. Eu digo difíceis na questão de problemas muito grandes, né? Era mais pequenas patologias que eram facilmente elucidadas. Então, tem que ter um pouquinho de sorte também. Mas ao mesmo tempo, se você tiver uma perícia muito grande, é com dor no coração, mas acontece, a gente nega, né? Para você, agora um conselho de ouro. Você tem que desenvolver habilidades de comunicação e relações interpessoais. Isso aí é imprescindível. Você vai ter que lidar com muitas pessoas que vão querer usar você, digamos assim, fazer coisas erradas para depois poder ter um argumento para quebrar seu parecer técnico. Você tem que desenvolver essa habilidade de saber conversar e quando conversar, como agir, de raciocinar o que é ético e o que não é ético para o seu trabalho, o que é profissionalismo e o que não é. Então, a relação interpessoal tem que ser muito bem desenvolvida e você tem que sempre estar ligado nisso, porque como você está tratando com questões judiciais, se você fizer alguma besteirinha, pelo menos menor que seja, você pode ser penalizado por isso. Então, desenvolva as suas capacidades interpessoais. Essas capacidades que eu falo podem ser também fora de relacionamento com as pessoas, né? A comunicação verbal e a escrita. A comunicação verbal para você, em uma determinada situação, poder explicar melhor o que você está conseguindo analisar em loco, né, na perícia. E a comunicação escrita é para você conseguir elaborar um laudo muito organizado e bem escrito. E isso exige que você tenha um português em dia. Mesmo que você não tenha esse costume de estar falando até palavras técnicas, palavras jurídicas, com o tempo você vai aprendendo. Eu repetia muitas palavras no decorrer do laudo, eu pesquisava no final no Word quais as palavras que eu estava repetindo, ia lá no Google, botava os sinônimos e a gente ia adequando direitinho conforme a necessidade. Outra questão importante para você desenvolver é a habilidade de mediação e resolução de conflitos. Isso é importante porque às vezes vai ter questões em que vai ter duas partes e elas vão estar em conflitos ali de... Acredite se quiser, eu já peguei as pessoas se xingarem, de uma das partes se retirar da residência porque o filho da dona da residência estava lá soltando palavras pesadas contra a pessoa e ele só se retirou. O perito tem que manter a calma, que ele vai ser o equilíbrio ali, né? Nós somos o braço direito da justiça, então a gente tem que trabalhar como um. E o último tópico que vai em encontro ao que foi mencionado anteriormente é desenvolver a preparação psicológica e o autocuidado, que é uma prática que nós como peritos, como assistentes na justiça temos que ter. Por que eu digo isso? Temos que ter um gerenciamento de estresse, capacidade de se adaptar a situações imprevistas e também a habilidade de manter uma postura profissional em todas as circunstâncias. Esses tópicos são mais relacionados ao lado profissional.
também temos que ter um pouco desse preparo psicológico nessa questão de confiança, nessa questão de capacitação. Que nessa minha primeira perícia que eu mencionei anteriormente, eu mesmo tinha na minha cabeça: será que eu consigo? Será que eu sou capaz? Será que eu vou chegar lá e não vou saber fazer nada? Mas eu sempre fui uma pessoa reflexiva e eu consigo muito pensar nas coisas e não desesperar. Então, com calma, eu cheguei lá, fiz meu trabalho, deu tudo certo. E o que eu digo a vocês é: nunca duvide do seu potencial, nunca duvide da sua capacidade, que querendo ou não, uma hora você chega lá. Já quando a pessoa não tiver esse feeling de lidar com essa situação, não se incomode com isso. Converse com um amigo, converse com um profissional. Então converse comigo, vem aqui nos comentários, fala comigo que eu vou conversar com você para a gente poder discutir essa sua entrada no mundo. E você vai ver que não é uma coisa muito difícil não. Com o tempo você vai se sentir em casa, podemos dizer assim. Pois é isso, meus amigos. Obrigado por acompanhar o vídeo até aqui. Não se esqueça de se inscrever, de deixar o like e de deixar seus comentários. Se você tiver alguma dúvida, se tiver alguma indicação de vídeo, pode deixar aí que a gente vai responder, a gente vai ler e nós vamos conversar muito. Obrigado e um abraço.